Olá, tudo bem? Eu espero que o áudio esteja bom, porque eu estou gravando no meu novo celular, tá bom? Eu troquei o meu Moto G8. Eu comprei ele em 2017. Ele tinha alguns anos. Então eu espero que o áudio esteja bom e que vocês consigam me ouvir. Acabei de perceber que o celular estava do lado errado. After Sun é um filme independente de 2022 dirigido pela Charlotte Wells. O filme reflete sobre o passado e as nossas memórias, como a gente vê as pessoas nas nossas memórias e como elas realmente são, e isso é mostrado através da relação da Sophie e do seu pai Calum. Ela faz isso assistindo as gravações de uma viagem de férias para a Turquia que ela fez com o pai quando ela tinha 10 anos, e possivelmente essa foi a última vez que ela viu o pai dela. O filme não conta ou não mostra o que aconteceu com o Calum depois dessa viagem, mas muita gente entende que depois dessas férias ele tirou a própria vida. De novo, não é confirmado, é um final em aberto, mas muita coisa leva para esse caminho. A história do filme foi inspirada na história da própria diretora a partir de uma foto com o pai dela, de uma viagem que eles fizeram quando ela tinha 11 anos. Ela começou a criar a história do filme, tentar entender os sentimentos do pai dela. Inclusive, o pai da Charlotte morreu quando ela tinha 16 anos. Não sabemos como ele morreu. Muita gente vai dizer que ele tirou a própria vida, mas a própria Charlotte nunca disse isso. Ela disse que ele morreu quando ela tinha 16 anos, que ele era um ótimo pai, que os pais dela eram separados, mas o pai sempre tentava estar presente. E ele era muito amoroso. O que eu mais gostei nesse filme é como ele conta uma história ordinária. Não tem vilão, não tem mocinha, não tem uma mãe com câncer, não tem uma tragédia prestes a acontecer. É só uma história comum de pessoas que decidiram tirar férias e estão curtindo as suas férias. Tem vários e vários takes de cenas comuns. Pessoas comendo, pessoas dançando, pessoas olhando a lua, pessoas olhando o mar. Então é um filme muito comum, parece que você tá lendo o diário de alguém. Só que apesar de ser uma história comum, ela tem uma camada não tão sutil de tristeza que muda tudo. Eu vou te dar um exemplo de como eu me senti assistindo esse filme. Você já teve que ir no mercado depois de uma crise depressiva? Olhando de fora, é um dia normal. Tá todo mundo ali no mercado fazendo compras e conversando. E nada especial parece acontecer, é só um dia normal no mercado. Mas o seu dia, ele é pesado, ele é triste, porque você tá vivendo com uma doença invisível que só você consegue ver. Só você sabe como tá a sua mente. O mundo tá sem cor, tá sem alegria, tá difícil de viver esse dia. Mas de novo, olhando de fora, parece só um dia comum. Até que você olha na fila do mercado e vê uma pessoa que tem o mesmo olhar que você, o mesmo olhar triste, e você vê que essa pessoa se esforça para tentar esconder essa tristeza e parecer feliz e parecer normal, mas você reconhece o olhar de tristeza, porque é o mesmo olhar que o seu. Você vê essa pessoa se esforçando para ter um dia normal, mas você sabe que assim como você, o coração dessa pessoa também tá partido pelos motivos dela. Você entende que só um depressivo entende o abismo de outro depressivo. Para mim, isso resume a minha experiência com After Sun. Eu vi o sofrimento do Calum e é claro que não consegui segurar as minhas lágrimas. Eu sou chorona, chorei do começo ao fim, porque é muito triste ver pessoas tristes. E vamos começar pela perspectiva do depressivo, o pai. O que a gente sabe sobre o Calum é que ele tem 30 anos e no filme ele vai completar 31 anos, ou seja, ele teve a Sophie com 19 anos. Ele tem problemas financeiros, não sabemos quão graves são esses problemas, mas dinheiro, a falta do dinheiro é sempre um problema. Também sabemos que ele é separado da mãe da Sophie, mas eles têm uma relação ok. Para entender o sofrimento desse personagem, você precisa se colocar no lugar desse personagem. Você precisa imaginar como seria a sua vida vivendo as coisas que ele viveu, sentindo as coisas que ele sentiu. Quando a gente tem 19 anos, tudo é muito confuso porque a gente acabou de sair da adolescência e de repente estamos na vida adulta e precisamos saber tudo sobre tudo. Do nada, você vai ter que assumir todas as suas responsabilidades. E não pense que as pessoas vão ter dó de você. Você já é adulto, você precisa se virar sozinho. É nessa mesma época que a gente começa a perceber que alguns sonhos
vão morrer pelo caminho. A vida que você idealizou quando você era adolescente dificilmente vai se tornar realidade, principalmente aos 19 anos. É nessa mesma época que você descobre que o mundo é injusto. Você já sabia disso, todo mundo sabe disso, mas agora, com 19 anos, você em tese é um adulto, você vive nesse mundo e você percebe como é difícil. Você realmente percebeu. A vida não é fácil, a vida é injusta. Você também começa a perceber que os problemas da sua família são muito maiores do que você. Você não vai conseguir resolvê-los sozinho, nem tenta. Você começa a agir igual a sua mãe, igual ao seu pai, igual ao seu irmão, igual às pessoas que você tanto criticou, que você dizia na sua adolescência: eu não vou ser igual à minha mãe, eu não serei igual ao meu pai. E aí você percebe que os padrões se repetem e sim, você é igual a eles. Não é muito legal perceber que você tá vivendo a vida triste que você tanto condenou, que você jurou que não ia viver. Olha você aí, com 19 anos, vivendo essa vida triste. Os seus sentimentos não importam no mercado de trabalho e você percebe isso muito rápido, porque na adolescência, você tava com pessoas que eram da mesma idade que você, então elas davam um desconto, elas passavam pelas mesmas coisas que você. No mercado de trabalho, esquece, você tá lidando com pessoas muito mais velhas, elas não sentem dó de você. Na verdade, elas são bem cruéis com você. A pessoa do seu trabalho vai dizer que é sua amiga até você ter uma crise de ansiedade no meio do seu expediente 6x1. Ela vai achar que é besteira, ela vai achar que é idiotice, ela vai falar: para de chorar, se acalma, vai trabalhar. Diferente da escola, onde você fazia vários amigos, no mercado de trabalho, você não vai ter tantos amigos assim, você vai estar sozinho. Sem contar o tipo de emprego que você vai conseguir aos 19 anos. Você não é formado, você não tem outras experiências em outros trabalhos. Então sim, você vai ter que trabalhar no shopping, no mercado, no fast food, em lugares que vão sugar toda a sua alegria e juventude. E se você quiser fazer faculdade, você vai ter que trabalhar. E muito, porque sua família não consegue pagar, e você sabe, se é que você vai conseguir fazer faculdade, porque você vai estar tão cansado fisicamente e emocionalmente que você não sabe se você vai dar conta. E falando em emoções, se você achou difícil lidar com os seus sentimentos na adolescência, espera chegar na vida adulta, porque na adolescência você podia ser imaturo, as pessoas aceitavam. Na vida adulta, não, você não pode ser imaturo. Na verdade, você precisa se tornar maduro do dia pra noite. Se vira, descobre aí teu jeito de lidar com as suas emoções. E não pense que maturidade é começar a trabalhar, ir pra faculdade, ter uma vida sexual ativa. Maturidade é olhar pra dentro de si mesmo e reconhecer todos os seus defeitos, tudo que você precisa melhorar e também reconhecer as suas qualidades. E a partir daí você começa a sua jornada em busca da maturidade, porque adivinha só, essa jornada vai durar até o resto da sua vida. A maioria das pessoas ignora esse processo e continuam sendo imaturas até os seus 40 anos. Agora imagina, o seu emprego te consome, a sua faculdade te consome, você nem sabe se você queria seguir essa carreira mesmo. Você tá nessa faculdade porque ela dá dinheiro. A sua família é caótica, a sua mente está caótica, você tá cansado, você não sabe mais o que fazer com a sua vida, o mundo é muito pesado, tudo é muito cansativo. Imagina tudo isso com 19 anos e uma filha. Eu não sei como que foi a vida do Calum, dos seus 19 até os seus 31 anos, mas eu sei que esse processo que eu acabei de contar pra vocês é a experiência que 90% das pessoas têm. Quando a Sophie pergunta pro pai dela: quando você tinha 11 anos, o que você achava que estaria fazendo agora, aos 31 anos? Ele não responde porque essa pode ser uma pergunta bem dolorosa, porque você começa a perceber que ao longo da sua vida, você deixou os seus sonhos morrerem silenciosamente, sem você perceber. As coisas se tornaram cada vez mais difíceis e você foi abrindo mão de si mesmo no caminho, até que você chega aos 30 anos sem saber quem você é, sem saber o que você quer e cheio de
decepções. Você tem mais decepções do que sonhos. Não me surpreende o nosso coração ser cheio de tristeza na vida adulta. A gente abriu mão da nossa felicidade pra sobreviver. Em outra cena, a Sophie liga pra mãe dela pra conversar e depois ela passa o telefone pro Calum. Pela conversa, a gente não sabe o que ela diz pra ele, mas ele dá os parabéns e diz que tá muito feliz por ela. Só que a única coisa que o filme mostra é o olhar do Calum e não parece um olhar de alegria. Eu chuto que eles tiveram a Sophie muito jovens e se já é difícil ter filhos dentro de um casamento estruturado, imagina com 19 anos, quando você acabou de sair do ensino médio. O namoro ou o casamento deles não deu certo, eles decidiram terminar, só que mantiveram uma boa relação pelo bem da Sophie. Pelo que eles conversam no telefone, parece ter uma amizade entre eles e tem mágoas, obviamente, era uma relação, sempre vai ter mágoas, mas não tem raiva. Apesar de parecer ser uma boa relação, eu fiquei pensando no olhar de tristeza do Calum enquanto ele dava parabéns pra ela. Eu chuto que ela ia se casar, que ela tava contando pra ele que ia se casar e ele tava dando os parabéns pra ela. Eu tô chutando, não sei se é isso. E eu fico pensando na tristeza de amar uma pessoa, amar muito uma pessoa, só que mesmo assim vocês não podem ficar juntos por vários motivos, imaturidade, dinheiro, pessoa certa no momento errado e, enfim, muitas coisas podem acontecer. Só que vocês ainda se amam e decidem que é melhor cada um seguir um caminho diferente. Quando você termina por causa de uma traição ou de uma briga, pelo menos você tem a raiva pra se escorar. Você pode sentir raiva da pessoa e aí você esquece essa pessoa e você decide que vai mudar a sua vida. Só que quando é um término amigável, onde as pessoas ainda se amam, você se escora no quê? Só sobra a tristeza de saber que você perdeu a pessoa que você amava, por motivos que você não controla. O filme também dá a entender que o Calum, na verdade, eu acho que é Calum, né? Eu tô chamando ele de Calum, mas é Calum. Vou chamar ele de Calum. O filme dá a entender que o Calum está passando por problemas financeiros. Tem uma cena em que a Sophie vai cantar. E era uma música que ela vivia cantando com o pai. Só que o pai não quis cantar. Ele ficou na dele, não quis cantar. E ela foi cantar sozinha, passou uma vergonha. E quando ela voltou, ele falou pra ela: se você quer aprender a cantar, eu coloco você na aula de canto. E aí, ela que estava chateada, porque o pai dela não quis ir cantar com ela, disse: para de fazer isso, para de prometer pagar pelas coisas quando você não tem dinheiro. Pra sua filha de 11 anos falar isso pra você, ou ela começou a perceber que você promete as coisas e não cumpre porque você não tem dinheiro, ou ela ouviu isso dentro de casa, ou ela disse isso pra te magoar. Pela reação do Calum, ele levantou e foi embora, ele ficou muito chateado. Eu acho que a Sophie acertou em cheio. Ele realmente prometia as coisas e não cumpria porque ele não tinha dinheiro. O que deve ser muito frustrante para um pai não conseguir fazer as coisas pro filho porque ele não tem dinheiro. A verdade é que somos depressivos porque somos pobres. Essa é a realidade. Sabe todo o dilema que eu falei dos 19 anos? Então, se você tem dinheiro, você não passa por isso. Primeiro, você não precisa trabalhar para bancar a sua família consegue se bancar sozinha. Você pode escolher uma carreira porque você tem tempo. Você não tem pressa de conseguir dinheiro para sobreviver. Você tem dinheiro. Sua família cuida de você. Você pode parar, pensar se você quer essa faculdade, você pode desistir, começar uma nova faculdade. Se você sonha em fazer alguma coisa na área artística, você pode começar na área artística porque você não vai passar fome, a sua família tem dinheiro. Se você é pobre e tenta ser artista, boa sorte, tá? Eu falo como artista, boa sorte. Com 19 anos, eu jamais sonharia em ser artista, porque com 19 anos a coisa tava feia. Se você fica sobrecarregado e é muita coisa pra você pensar porque você acabou de virar adulto, você faz terapia. Você tem dinheiro pra terapia e você tem dinheiro pra tomar remédio. Se você é pobre e fica sobrecarregado, não sobra dinheiro pra você fazer terapia, porque tem as contas de casa, você ajuda a sua mãe, você paga a sua faculdade, você paga as suas coisas, não sobra nada. Como que você vai fazer terapia? Quando você percebe que a sua depressão vem da sua pobreza, você entra numa deprê profunda porque você percebe que é um problema que vai além de você. É um problema social, é um problema que vai além da sua alçada. A única coisa que você pode fazer é continuar trabalhando, mesmo estando exausto mentalmente e fisicamente. E aí você continua mais depressivo. E aí você chega aos seus 30 anos depressivo, porque você é pobre e não pôde fazer nada. É frustrante.
É bem frustrante. Quando a gente fala que dinheiro traz felicidade, não é exatamente felicidade, é dignidade e direito de viver. É você poder ir no cinema, é você poder ir no restaurante, é você poder sair com os seus filhos, é você poder trabalhar com algo que você gosta, porque você gosta de fazer aquilo, não arrumar um trabalho pra não passar fome. As pessoas trabalham pra não morrer de fome e você vem me dizer que dinheiro não traz felicidade? Ok. Bom, agora entendemos um pouco mais sobre o Caleb, os possíveis motivos da sua tristeza, as possíveis frustrações que ele teve na vida. Conseguimos nos colocar no lugar do personagem. Tudo que eu contei pra vocês até agora foram coisas que eu e os meus amigos passamos dos 19 até os nossos 20 e tantos anos, então sim, entendemos o sofrimento do Caleb. Eu imagino que você também tenha passado por alguma dessas coisas. De tudo que eu falei agora, tem um desafio que o Caleb enfrenta no filme que tocou o meu coração de um jeito tão doloroso e que foi o real motivo das minhas lágrimas, que é o desafio de amar uma pessoa mesmo com o coração partido. Durante todo o filme a gente vê o esforço genuíno dele de tentar aproveitar as férias e a companhia da filha. Apesar do olhar de tristeza, ele ainda sorri e tenta fazer a filha se sentir especial naquela viagem. Você até pode achar que amar uma pessoa depressiva é difícil, porque ele se isola, ele fica irritado, ele não quer sair da cama, ele não quer participar das coisas, como a gente vê no próprio Caleb. Mas se você soubesse o esforço genuíno que a gente faz para não estragar o dia das pessoas com a nossa tristeza, você não diria que é difícil amar uma pessoa depressiva. Quando você tá com uma pessoa que você ama muito e você pensa: eu amo demais essa pessoa, mas será que eu aguento viver mais um dia? Às vezes, o amor dessa pessoa é maior do que a sua tristeza, mas às vezes a sua tristeza é maior do que tudo, inclusive você mesmo. Ver o esforço do Caleb em amar a sua filha mesmo triste foi o que me fez chorar o filme todo, porque você só entende como isso é difícil quando você vive na pele, e eu sinceramente desejo que você jamais, em toda a sua vida, tenha que passar por isso. Eu sinceramente espero que você nunca tenha que decidir entre continuar com as pessoas que você ama ou acabar com a sua tristeza. Eu acredito que aquela viagem era uma despedida do Caleb para a filha, mesmo que não intencionalmente. Ele queria que ela tivesse as melhores memórias, vivesse um bom aniversário e toda vez que ela pensasse no pai, ela lembraria dessa viagem. No fim das contas, aquilo era o melhor que ele podia fazer na situação que ele estava, porque estamos falando de um homem nos anos 90. Dificilmente homens procuram ajudas de terapeutas e psicólogos e psiquiatras. Imagine nos anos 90, eu acho que ele nem pensou em procurar ajuda. Se já é difícil lidar com a depressão, tomando remédio, conversando com um terapeuta, imagine lidar com a depressão estando sozinho e sem saber que você pode procurar ajuda. E agora vamos falar sobre a Sophie. Nessa viagem, a Sophie tá naquela fase em que você ainda é uma criança, mas você também já está entrando na sua pré-adolescência. Ao mesmo tempo em que ela gosta de ficar brincando na piscina e não tem muita noção do perigo, ela também já está começando a perceber os seus próprios sentimentos, principalmente os negativos. A gente sabe quais são os nossos sentimentos quando a gente é criança, mas é na adolescência que a gente começa a ter noção de verdade do peso desses sentimentos. A gente começa a perceber que a tristeza, ela dura muito mais do que a alegria. Tem uma cena em que a Sophie pergunta pro pai dela: você já teve um dia bom e mesmo assim você continua triste? Sim, Sophie, eu tenho certeza que o seu pai sabe como é isso. Nessa nova fase da pré-adolescência, a gente percebe a Sophie observando o pai dela. Tem várias cenas que mostra ela observando o pai dela e a gente não sabe o que ela tá pensando. A gente também não sabe o que ele tá pensando. O filme é muito bom nisso, em mostrar as pessoas, e cabe a você, telespectador,
interpretar. O que será que esse personagem está pensando? Pensa no olhar dele, pensa na imagem, pensa nas cores. A partir daí você interpreta. A Sophie não sabia o que o pai estava pensando naquela época e na sua vida adulta, tudo que ela pôde fazer para entender o pai foi interpretar suas memórias, que já não eram tão fiéis assim. É doido como pode existir várias versões da mesma pessoa na nossa cabeça. Eu tenho várias versões do meu pai na minha cabeça, versões boas, versões ruins, mas isso não significa que eu tô pensando no meu pai enquanto pessoa. Eu tô pensando no meu pai e como ele fez eu me sentir. Ele fez eu me sentir bem, ele fez eu me sentir mal. Nessa viagem, o pai da Sophie faz ela se sentir muito bem e muito mal. Quando eles conversavam e riam e comiam, e quando ele disse que ela sempre podia conversar com ele sobre tudo, essas são memórias boas. Mas quando ele se isolava, ou queria ficar no quarto, ou quando ele não quis cantar com ela e fez ela cantar sozinha, essas são memórias ruins. Mas não são ruins no nível abuso, marcaram a minha memória e meu Deus, meu pai é um monstro. São memórias estranhas, elas são ruins, mas quando você tem 11 anos, você não sabe por que elas são ruins. Você só se sente desconfortável e um pouco triste, até que na vida adulta você entende, não é que eram memórias ruins, é que meu pai estava passando por problemas e eu não tinha capacidade de entender isso na época. A verdade é que pra gente entender a versão dos nossos pais na nossa infância, a gente precisa entender os sentimentos deles naquela época, o que eles estavam vivendo naquela época, como eu reagiria se eu vivesse a mesma coisa naquela época. Depois de adulto, você entende que o seu pai não foi uma boa figura paterna porque ele também não teve uma boa figura paterna. E quando você nasceu, ele ficou perdido. Ele não sabia o que fazer com você, então ele fugiu de você. Depois de adulto, você entende que a sua mãe não era alegre como o seu pai porque ela estava sobrecarregada, ela estava exausta. Enquanto o seu pai não fazia nada, ela fazia tudo. Como ela vai ser feliz desse jeito? Depois de adulto, você entende que a família não se reúne para comer porque os adultos não se amam mais. Só que eles continuam juntos por causa dos filhos, mas eles não se amam. No final do filme, a Sophie termina de ver as gravações das férias dela com o pai e a última cena é do Callan indo em direção a uma porta e é essa cena que faz todo mundo pensar que depois das férias ele, tirou a própria vida. E no fundo, a gente escuta uma criança e uma música triste. Eu entendo que naquele momento, a Sophie finalmente entendeu a tristeza do pai através da sua própria tristeza, porque na vida adulta ela se torna mãe. Depois de adulta, ela tem um filho e agora ela finalmente entende o que é amar alguém incondicionalmente e mesmo assim se sentir profundamente triste e incapaz de saber se vai ou não aguentar viver por mais um dia. Ela finalmente entende o pai dela. Eu sei que você culpa os seus pais por muitas coisas e muitos deles merecem essa culpa, mas não todos. A minha mãe teve o meu irmão com 21 anos e ela me teve com 23 anos. Hoje, com 25 e depois de viver várias crises depressivas, eu também não sei se eu aguentaria ter 2 filhos com 23 anos. Talvez a minha mãe estivesse tão infeliz e tão enlouquecida que a única solução que ela encontrou foi fugir. Foi abandonar os filhos. Não quer dizer que eu não tenha ficado magoada, não quer dizer que toda a minha vida tenha sido prejudicada por causa desse abandono. Minha vida foi prejudicada. Mas hoje, com 25 anos, eu não sei o que é ter filho, mas eu sei o sentimento de querer desaparecer, eu sei como é querer abandonar tudo e fugir, parece ser a solução mais fácil quando a sua mente é maluca. Ela tinha 23 anos, ela não fazia terapia, ela não tinha uma boa relação com a mãe dela, ela não tinha uma boa relação com a sogra, ela não tinha uma boa relação consigo mesma. Como ela teria uma boa relação com os filhos? Meu pai teve a primeira filha com 18 anos e depois disso muita coisa ruim aconteceu na vida dele, ele ficou triste e eu com os meus 8 anos de idade pude perceber a tristeza do meu pai porque eu escrevi uma cartinha onde eu dizia que meu pai era triste, então eu entendo porque o meu pai se isolava, eu entendo porque ele se fecha, porque, de novo,
Eu sei como que é estar triste e não ter ninguém pra conversar e parece que não tem uma solução. Eu entendo as pessoas da minha família e o que eles fizeram de errado, não porque eu sou boazinha, não porque eu perdoo todo mundo, na verdade eu guardo muita mágoa de vocês, tá bom? Eu entendo eles porque eu sei que pessoas depressivas, ansiosas e transtornadas fazem coisas que nem elas se orgulham. Talvez se eu tivesse a idade da minha mãe, a mente da minha mãe, os sofrimentos da minha mãe e o contexto de vida da minha mãe, talvez eu tivesse feito a mesma coisa que ela. Não tenho como dizer. Eu sei que eu não sou muito melhor do que eles. Eu acho que é isso. Eu tento não cometer os mesmos erros, mas eu entendo que se eu não me cuidar, eu posso me tornar eles. Apesar de ter feito muitas reflexões tristes e ter chorado durante o filme todo e ter chorado enquanto eu escrevia esse roteiro, esse filme e essa experiência me ajudou a pensar em muitas coisas. No começo do vídeo, eu disse que aos 19 anos os seus sonhos começam a morrer e ao longo da sua vida esses sonhos morrem. E é verdade, isso realmente pode acontecer, mas você pode e deve resgatar os seus sonhos. Lembra que você só tem essa vida e que você já sofreu muito, você já teve uma infância de merda. Você merece ter uma vida adulta boa e agradável e leve. Então vai atrás dessa vida, vai atrás dos seus sonhos. Você só tem essa vida, você só tem essa oportunidade. Aproveita. É difícil? Pra cacete! Mas o que não é difícil nessa vida? Eu sei que a tristeza, ela é avassaladora, principalmente quando ela te acompanha todos os dias. Eu sei que às vezes você acorda e você não quer viver o seu dia. Eu sei que às vezes você deita na cama e você pensa, meu Deus, que bom que esse dia acabou, eu não aguento mais. Eu sei que você tá cansado, eu sei que você tá deprimido. Mas o que eu aprendi nesses meus anos como depressiva é que o sofrimento, ele te transforma. Por incrível que pareça, ele te transforma pra melhor. Eu só consegui me tornar uma pessoa sensível que se importa com os próprios sentimentos e com os sentimentos das pessoas que eu amo, porque eu passei muitos anos da minha vida sem esperança e sem saber o que esperar do dia seguinte. Eu não falo isso pra você sentir dó de mim, eu falo isso pra você ter esperança, porque as coisas melhoram. Você precisa começar o processo de cura e é um processo difícil e ele vai ser sofrido, mas as coisas melhoram. E tudo bem se você não acredita em mim. A Vitória, de 21 anos, também não acreditaria. Antes de tomar remédio, eu queria morrer todos os dias. Até que meu psiquiatra falou, você precisa ter tesão pela vida. Desde então, eu passei a aproveitar cada emoção. Se é alegria, então eu aproveito a minha alegria. Se é tristeza, então eu choro, eu fico triste, eu fico deitada na cama e eu sofro. Se é raiva, eu sinto raiva. Se é medo, eu sinto medo. E eu sei que todas essas emoções vão passar. Amanhã eu vou estar bem. Eu não posso garantir que as coisas vão magicamente mudar e tudo vai ficar bem. Às vezes eu desapareço por 2 semanas. Às vezes eu choro até dormir. Às vezes eu choro no banho. Mas tudo bem. Faz parte. Dito isso, eu tenho um conselho para te dar. Faça terapia e, se necessário, tome remédios, mas saiba que isso não faz milagre. Você precisa se esforçar. Você vai perceber que muitos pensamentos ansiosos e depressivos vão continuar aparecendo e você vai entender que esses pensamentos, eles continuam na sua cabeça porque você pensa assim há tanto tempo que você acha que é normal. Você precisa se esforçar para entender de onde vem esses pensamentos e por que você pensa dessa forma. O melhor jeito de lidar com a depressão é enfrentando ela de frente. Eu tenho certeza que você consegue fazer isso porque você pode até não perceber, mas dentro de você existe muita vida. Eu digo isso como uma pessoa depressiva que hoje não quer mais morrer. Às vezes eu quero, mas nem sempre. É raro. Eu espero que esse vídeo chegue nas pessoas que precisam de um abraço, nem que seja um abraço virtual. Eu espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que depois desse vídeo você possa refletir sobre os seus pais, sobre a sua vida. E se você ainda não procurou ajuda, eu espero que você vá procurar ajuda. E depois que as coisas melhorarem, eu vou ficar muito feliz de ouvir de você. Vitória, você estava certa, as coisas realmente melhoram. Fico muito feliz de ter vocês como a minha comunidade. E se você não faz parte da minha comunidade, eu te convido a se inscrever no meu canal, eu te convido a dar um like nesse vídeo
E o que você achou desse filme? O que você achou dessa conversa? O que você tem a acrescentar? Me diga aqui nos comentários. Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!